Licença, eu sou o Júnior, tudo bem? Pois não, Júnior, tudo bem? Eu queria saber do senhor se todo calvinista vai pro inferno mesmo. Mentira, é isso não. Minha pergunta... Eu tô brincando. Não, minha pergunta não é muito importante não, mas eu sou arminiano desde que eu me conheço por gente, né? Mas só que quando a gente vai estudando a Bíblia e vai se aprofundando, eu ouço muita pregação de pessoas que são importantes e eu vejo que a maioria é calvinista. Muito batista, muita gente que eu gosto, que eu admiro, e descobri que é calvinista. Eu queria saber por que pessoas tão inteligentes, assim, têm grande capacidade de tão eloquente também, por que eles tendem sempre pro calvinismo? Não é uma pergunta muito relevante, mas me esclarece um pouco. Não, é relevante sim, É Júnior, né? Júnior, é totalmente relevante, você está correto, né? Antes de tudo, permita-me dizer, quando você diz a maioria das pessoas que você ouve. Ah, tá, porque o calvinismo é minoria no Brasil, tá? Que fique bem claro. Aliás, sempre foi minoria, com exceção do contexto do surgimento ali na Europa, na Holanda, no século XVI e tudo, mas de forma geral, ao longo de toda a história da igreja, não estou levando em consideração 1 ou 2 séculos, século XV, XVI, XVII, com Lutero, Butzer, Calvino, Melanchthon e outros. A história da igreja majoritária, os 2 anos de herança eclesiástica, a maioria esmagadora nunca foi calvinista. Primeiro ponto, que é importante dizer, tá? Segundo, eu concordo com você que nós temos muito bons pregadores calvinistas, teólogos calvinistas, Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira, o Paulo Júnior, que a gente não sabe se é arminiano, se é calvinista, se é calabresa, não sei o que é, né? Eu não sei, mas de novo, que fique bem claro, são todos homens de Deus. Todos homens de Deus. Isso é muito importante dizer, são homens de Deus. Apesar de discordar deles, nas suas pressuposições teológicas, são homens de Deus sérios. Agora, a sua pergunta é muito pertinente. E talvez isto, Júnior e demais queridos aqui desta tarde já, né? Talvez isto explique porque muitas pessoas, inclusive, eu diria até infelizmente, têm abraçado o calvinismo de uns tempos para cá. Talvez porque não tenhamos visto muitos pastores e líderes sérios no pentecostalismo. É por isso que as pessoas se deslumbram com um sujeito que é doutor. Aliás, cabe dizer que infelizmente temos mais doutores ou mestres no contexto da teologia reformada ou calvinista, para sermos mais claros e explícitos, do que no contexto carismático pentecostal. Graças a Deus isso está mudando, né? Isso está mudando. Mas eu creio que as pessoas se deslumbrem e as pessoas façam a seguinte analogia: poxa, se é o fulano ou cicrano que está dizendo, ele não é? Ele não deve estar errado. Poxa, quem está falando é Augustus Nicodemos, quem está falando isso é o Mauro Meister, quem está falando isso é fulano e cicrano. De novo, são homens de Deus, mas não são inerrantes, não são infalíveis. Eu não sou inerrante, não sou infalível. Calvino não era, Arminio não era, nenhum ser humano é. Infalível e inerrante é a Bíblia nos seus autógrafos, isto é, nos seus textos originais, hebraico, aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo, só isso. Então, eu creio que o que deslumbra essa nova geração que está surgindo é a erudição dessas pessoas, a forma polida como elas agem em público, o apego que eles têm à Escritura, o apego sério mesmo à Escritura, à Bíblia, o comportamento ético, moral, correto, adequado. Até o campo editorial. Perfeito. Eles foram prevalecendo. Perfeito. Graças à editora Reflexão, por exemplo. Perfeito. Qual é o seu nome, perdão? Antônio. Então, Antônio, acho que eu conheço você, né? É o Antônio Carlos, é isso? Sim. Você viu que eu sou bom fisionomista, tá vendo? Vamos lá. Então, o que ocorre, Antônio? Você tem razão. Gente, até tempos atrás, eu digo sempre da forma mais respeitosa. Às vezes brinco um pouco, mas sempre com muito temor, né? Eu acho que a brincadeira tudo faz parte, ainda mais desses assuntos sérios, a gente, né? Mas, por exemplo, até tempos atrás, a editora CPAD, ela lançava Heróis da Fé, outros tipos de obras, não que não sejam relevantes, que fique claro, mas com um teor muito mais devocional. De uns bons anos para cá, a CPAD ela tem investido em obras teológicas mais sérias, mais profundas, mais contundentes, de maior peso. Então, e tem surgido paralelamente, você tem razão, viu, Antônio? Editoras não só como a Reflexão, mas outras editoras também, certamente talvez de menor porte, têm surgido e têm privilegiado, por exemplo, uma teologia alternativa, como a teologia arminiana, né?
Então é importante nós sabermos, a todos vocês que estão aqui, reproduzam isso nas vossas igrejas e tudo, que arminianismo não é heresia. Arminianismo não é teologia centrada no livre-arbítrio. Arminianismo não nega a soberania de Deus. Arminianismo é uma teologia da graça. Isso é importante. Mas as doutrinas da graça, o arminianismo envolve as doutrinas da graça, não é só o calvinismo. Sim, esses rótulos, essas caricaturas, irmãos, nós não podemos ceder a isso, né? Não podemos ceder. Então, de novo, nem Armínio nem Calvino são perfeitos. Esboçaram determinados sistemas teológicos, determinadas opiniões. A meu ver, o sistema teológico de Armínio, no que tange a soteriologia, eu não abraço tudo de Armínio, assim como calvinista não abraça tudo de Calvino, e nem temos a obrigação de fazê-lo, né? Mas, a meu ver, a soteriologia arminiana, de um modo geral, ela muito mais se aproxima da Bíblia do que o calvinismo. O calvinismo, em última análise, se você for ver em termos práticos, eu já disse isso quando eu participei de alguns programas, e disse com respeito mesmo. Eu jamais poderia ser um pastor calvinista sério, porque eu não teria como dizer que Jesus ama todos por uma plateia, sabendo que Deus, se fosse calvinista, teria possivelmente predestinado apenas parte da minha audiência para o céu e parte para o inferno. Eu não poderia dizer, olha, Jesus ama todos vocês e morreu por todos vocês. Eu teria uma crise existencial, psicológica, eu teria que me internar, sei lá, ser medicado, se eu fizesse isso. Então, quando eu prego que Jesus ama todos, eu creio e vejo elementos contundentes na Bíblia para tal. E Jesus morreu por todos mesmo. Algo que um calvinista, ele pode falar, mas ele é sempre inconsistente. Né? Não é que sejamos perfeitos nós arminianos, não é nada disso. Sejamos melhores do que eles, não somos. Mas, entendeu? Antônio e também o nosso querido Júnior. Né? Então, eu acho que é esse problema. Nós temos que investir mais em literatura, boa literatura arminiana. Graças a Deus que a Editora Reflexão está fazendo isso. A CPAD lançou as obras de Armínio. Está abrindo a oportunidade para eventos como este, que acabam ajudando a desfazer mal entendidos sobre o arminianismo, caricaturas grotescas sobre o arminianismo, sobre armínios, arminianos, né? E aí, você já perdeu sua salvação e ganhou quantas vezes hoje? Perdeu, ganhou. Quem disse isso nunca leu Armínio. Isso não está na Bíblia. Não existe isso de perder e ganhar a salvação 5, 10 vezes no dia na vida, não. A perda da salvação, quando defendida de uma forma mais crítica e bíblica, envolve apenas o pecado de apostasia, não é? Eu chutei o rabo do cachorro, arranquei a pena do papagaio, ou o pastor da igreja não me deu a paz do Senhor, eu não cumprimentei e perdi a salvação. Isso não existe. A perda da salvação é oriunda da apostasia. Ou seja, quando o sujeito, crente de verdade, regenerado, deliberadamente começa a negar a fé, os pressupostos bíblicos, a Cristo, e começa a viver nessa contramão, deliberadamente, consistentemente, até que chega um ponto em que Deus prevê que ele vai ficar assim até o fim, portanto não será salvo. Não é porque Deus o predestinou a isso, mas Deus previu que ele mesmo livremente seguiu um caminho que não tem mais volta. Talvez Hebreus 6, 4 a 6, por exemplo, se refira a isso, né? Então, meus queridos, eu creio que é tempo de nós valorizarmos os pregadores do contexto pentecostal carismático. É tempo de, apesar de respeitarmos, mais uma vez, respeitarmos a visão cessacionista, que tipicamente é muito defendida pelos calvinistas, é tempo de rejeitarmos isso. O cessacionismo nunca foi bíblico, que fique muito claro. Cessacionismo, ao longo de toda a história da igreja, sempre Deus agiu com milagres, deu visões, fez coisas espetaculares que muitos cessacionistas negam. Não é à toa que há muitos continuistas entre os calvinistas. Citemos, por exemplo, Wayne Grudem, John Piper. John Piper, ele incentiva os membros da igreja dele em pequenos grupos a orarem em casa até buscarem e falarem línguas. Então, o cessacionismo nunca foi uma doutrina bíblica, que fique claro. Respeitamos a liberdade dos nossos queridos irmãos de a defenderem, mas nos abracemos aos nossos valores. Agora, por que muitos têm abandonado? Voltando à pergunta do Júnior, que é muito importante. Porque você tem extremismos no pentecostalismo. É profetada, no modo de dizer, a torto e direito que não se cumpre, é a carnalidade rolando solta, é muito papo furado, é muita criancice, é muita carnalidade, e você não vê isso no contexto calvinista, via de regra. O que as pessoas falam? Eu estou, enjoada disso no pentecostalismo, nesse mau pentecostalismo, e elas veem nesses ícones uma tábua de salvação, quando na verdade deveriam buscar o bom pentecostalismo, o bom carismatismo.
né? E não lado ruim. Então, de novo, de formas bem gerais é isso. Tem esse lado anti-intelectual, né? Tem, infelizmente, né? O pentecostalismo, historicamente, quando surge na Rua Azusa, com William Seymour e tudo, surge com pessoas pobres, negras, né? Não que negro, pelo amor de Deus, tenha nenhum tipo de problema, mas pessoas que eram marginalizadas no contexto americano, né? William Seymour, quando ele vai estudar no Bethel College, lá em Topeka, Kansas, mesmo estudando com os brancos, ele fica do lado de fora da classe. Ele é um negro, pentecostal e crente. Por que não se senta com os brancos, com Charles Fox Parham e outro? Ele fica sentado do lado de fora. Então, o pentecostalismo surge num momento de segregação, com pessoas pobres, semi-alfabetizadas ou não tão aculturadas como no contexto reformado, e isso historicamente vem se arrastando ao longo da história, né? Então é importante hoje palestras como estas, né, que nós estamos tendo. Então, leiam sobre o assunto. Não abracem, de novo, gente, cada um é livre para abraçar o calvinismo, ou arminianismo, ou molinismo, ou o que você quiser, né? Se você quiser seguir o Pokémon GO, faz o que você quiser, né? Mas você é livre para fazer isso. Mas, meu querido, faça de forma crítica, né? Não abrace o calvinismo sem ler as institutas, sem ler o que na verdade Calvino e os calvinistas ensinam. Pondere, veja o que Armínio ensina, não beba de fonte de terceiros. Tem gente que só sabe de Armínio por meio das caricaturas de terceiros, de calvinistas, muitas vezes, né? E o contrário também é oposto, né? É verdadeiro, melhor dizendo. Muitos também só entendem do calvinismo por meio de caricaturas que arminianos fazem. Então, pese os dois lados da balança de forma honesta, de forma, dentro do possível, imparcial, e veja os prós e contras. Poxa, leia as institutas, leia as obras de Armínio. Então, eu, por exemplo, não sou calvinista, porque eu li e reli Calvino, né? Eu li e reli as institutas. Eu falei, não dá para mim. Porque em termos lógicos, eu vou descambar de um lado que, por mais que nenhum calvinista admita, eu vou ter que, em termos lógicos, admitir que Deus é o autor do pecado. Por mais que todo calvinista e calvino jure de pé junto que não é. A lógica deles aponta para isso. Isso para mim soa como blasfêmia. Entendeu? Então, mais uma vez, com toda a deferência do mundo, leiam, gente. Não fique falando o que fulano ciclano falou. Leia na fonte primária. Eu vou ler as institutas, eu vou ler o comentário de Romanos, que nem nós citamos aqui. Eu não estou falando do que me falaram, eu estou falando daquilo que eu li. É daquilo que eu li. Então eu li Calvino, quando eu falo do Alcorão, já li o Alcorão. Quando eu falo do Evangelho segundo o Espiritismo, já li o Evangelho segundo o Espiritismo 2 vezes, não desviei da minha fé, né? Não é pecado, mas conheçamos antes de criticarmos. O problema é que você pega calvinistas, mas muito bem preparados, muitas vezes, do que arminianos, e aí os arminianos não sabem como responder, pelo menos de uma forma minimamente agradável ou consistente, e aí o calvinismo passa como verdade. Quando na verdade não é que ele é verdade, é que você só tinha um arminiano despreparado, só isso. Pega um arminiano preparado para você ver se faz isso. Quero ver eles fazer isso com o William Lane Craig, que é um arminiano molinista, né? Ninguém faz isso. Fazer isso com o Grant Osborne, que escreveu Espiral Hermenêutica e o Comentário de Apocalipse, que é um dos melhores, a melhor obra de Apocalipse em português é de um arminiano. A melhor obra, ou uma das melhores hermenêuticas, a Espiral Hermenêutica, é de Grant Osborne, que é arminiano, né? Então a questão é despreparo. Nem sempre quem ganha um debate, ganha porque a razão está do teu lado, mas só porque ele estava mais preparado e o outro não. Então o problema é que muitas vezes esses líderes calvinistas, infelizmente, eu digo infelizmente no nosso questão do arminianismo, eles estão, a verdade é essa, temos que admitir, eles estão muito mais preparados intelectualmente do que arminianos. O que não quer dizer que eles estão claros da verdade e que o calvinismo seja verdadeiro. Só quer dizer que eles estão mais preparados. E que quando encontrar um arminiano mais bem preparado, eles vão ter que se suar a mesma camisa para tentar convencê-lo. Não é tão fácil assim. Então, estudemos, gente, abracemos, se é que você entende que seja assim, abracemos o arminianismo como uma interpretação próxima, bem próxima. Não vou chegar ao ponto de blasfemar e dizer que o arminianismo é o Evangelho, não é. Mas, a meu ver, é uma leitura que mais parece se aproximar do Evangelho. É uma leitura imperfeita, foi feita por um homem, mas parece mais se aproximar do Evangelho, com todo respeito à alternativa contrária do calvinismo.